Você já ouviu aquela frase, seguir Jesus transforma a sua vida? Pois é, no século I, ela transformava mesmo, principalmente em uma sequência de noites mal dormidas, perseguições, fome e um medo constante de ser pego pelas autoridades. Ser discípulo era espiritual, sim, mas também era como viver com um alvo pintado nas costas. Mas vamos voltar ao começo. Você, pescador comum, vivendo sua vidinha simples na Galiléia, recebe um convite inesperado. Segue-me. E aí, claro, você pensa que está aceitando um chamado divino para um propósito incrível. Spoiler, está aceitando, mas junto vem um pacote premium de caos, estrada, poeira e perigos constantes. A primeira coisa que você descobre é que seguir Jesus significa caminhar. Muito. Pelo menos 30 quilômetros em um dia bom. Paisagens lindas? Sim. Calos nos pés? Também. A vida de discípulo não tinha carruagem, cavalo ou Uber de camelo. Era na sola da sandália mesmo. E nem pense que dava para reclamar. A galera ao seu lado, Pedro, João, Tiago, parecia sempre animada. Mas, na real, todo mundo estava exausto. Só que ninguém queria ser o primeiro a admitir que estava quase desmaiando de cansaço enquanto Jesus seguia andando firme, como se aquele fosse um passeio leve no domingo. A segunda parte do combo discipular era a falta de recursos. Você não recebia salário, não tinha garantia de comida e muitas vezes dependia da boa vontade de famílias que simpatizavam com o movimento. Às vezes, vocês comiam bem. Às vezes, vocês jantavam esperança. Isso fica ainda mais divertido quando entra a parte em que vocês precisam confiar. A instrução básica era: não levem bolsa, nem dinheiro extra, nem roupas sobrando. Só vai, confia. Para você que estava acostumado a controlar cada peixinho que pescava, isso era praticamente uma tortura emocional. Mas ok, você ainda está empolgado. Está vendo milagres, ouvindo ensinamentos que viram sua mente de cabeça para baixo, vivendo momentos incríveis. Até que começam as perseguições. Primeiro, olhares tortos, depois comentários sussurrados, depois ameaças mais claras. De repente, seguir Jesus deixa de ser só inspirador e passa a ser perigoso. O motivo? Você está no meio de uma revolução espiritual num mundo controlado por Roma. E Roma não gosta de revoluções, muito menos de líderes que movimentam multidões, falam com autoridade e incomodam os religiosos locais. Aí entra o terceiro elemento. Os religiosos da época também queriam vocês longe. Eles olhavam para o grupo e viam um bando de agitadores doidinhos. Toda vez que Jesus confrontava um fariseu ou desmontava um argumento do sinédrio, você sentia um frio na espinha, porque quem apanhava primeiro não era o mestre, eram vocês. Um dos dias mais tensos era quando vocês passavam perto das autoridades romanas. Soldados observando, mão na espada, expressão de "estamos só esperando vocês aprontarem algo". Você fingia naturalidade, mas por dentro estava rezando para não ser confundido com um rebelde zelote. E falando nisso, ser confundido com um revolucionário era uma ameaça real. Porque no século I, qualquer grupo andando unido e seguindo um líder carismático já levantava suspeitas. E a punição romana para agitadores? Digamos que não envolvia a advertência verbal. Envolvia a cruz. E aí vem o quarto elemento da vida discipular: instabilidade emocional total. Um dia vocês eram aplaudidos por multidões. No dia seguinte, expulsos de cidades. Um dia Jesus multiplicava pães. No outro, avisava que vocês seriam perseguidos e mortos por causa do nome dele. Animação garantida. E nem vamos falar do mar. Porque sim, vocês viajavam constantemente por ele. E o mar da Galiléia é famoso até hoje pelas tempestades repentinas. Se você achava que morreria pela espada romana, pense de novo. Havia uma chance igualmente alta de morrer afogado, totalmente contra sua vontade. Como se não bastasse, tinha o fator espiritual. Vocês viram coisas que deixariam qualquer pessoa traumatizada por meses.
encontros com endemoniados, confrontos intensos, expulsões de espíritos, tudo isso enquanto vocês tentavam manter a postura de está tudo sob controle, quando na verdade não estava. Para completar, a pressão psicológica aumentava sempre que Jesus dizia frases misteriosas, tipo, vocês serão odiados por todas as nações. Você fingia que tinha entendido, balançava a cabeça, mas por dentro estava em pânico. Afinal, ninguém te avisou que o chamado incluía essa parte. Nesse ponto, você já entendeu que ser discípulo não era andar com Jesus, era sobrevivência. A cada dia, uma nova cidade, uma nova ameaça, um novo grupo tentando entender se vocês eram perigosos ou apenas malucos inofensivos. O ápice do Berigo? Jerusalém. Sempre que vocês chegavam lá, o clima mudava. A cidade fervilhava de tensão política e religiosa, e vocês sabiam que qualquer passo em falso poderia causar um confronto imediato. Jesus andava tranquilo, mas vocês tremiam. E então vem o momento final, a prisão. Você vê tudo desmoronando, os soldados chegando, o medo tomando conta do grupo. Alguns fogem, outros ficam paralisados. Você percebe, pela primeira vez, o peso completo do que significa seguir alguém até o fim. Depois disso, tudo muda. Ressurreição, esperança renovada, missão ampliada. Mas, junto vem o pacote mais perigoso de todos. Agora, vocês não são apenas seguidores, são líderes de um movimento nascido em meio à perseguição. E isso coloca vocês na mira do império inteirinho. No fim das contas, sim, ser discípulo de Jesus era incrível. Você via o impossível, vivia o extraordinário, respirava propósito todos os dias. Mas também era extremamente perigoso, desgastante e emocionalmente caótico. E, sinceramente, ainda bem que você não precisou viver isso na pele, porque, como você percebeu, era muito mais duro do que qualquer pintura bonita sugere.